Para falar mais sobre essa questão, vamos dizer, inusitada, mas algo da nossa realidade, sociedade moderna, quem chega aqui no Hora News é o Rodrigo Koch, especialista em direito digital. Rodrigo, a dona dessa empresa, o dono dessa empresa é o mesmo dono que fez o ChatGPT, trabalha com inteligência artificial, né? O Sam Altman, para falar o nome dele. O que será que essas pessoas têm interesse com a íris de outras pessoas, dos seres humanos? Porque a inteligência artificial está evoluindo muito, extremamente. Então, assim, o que será que essas pessoas querem? Porque estão pagando até, né? Bom dia para você. Bom dia, Pedro. Exatamente. Sam Altman, ele é um dos cofundadores, né? E atualmente ele é o CEO da OpenAI, que é mais comumente reconhecido, né, pelo produto deles, que é o ChatGPT. O que eles colocam à frente, né, do motivo de estarem fazendo isso, é justamente o fato de criar uma base de dados, em razão da crescente da inteligência artificial. Eles estão criando uma base de dados para que exista o que eles chamam, entre aspas, de prova de humanidade. Ou seja, como nós precisamos validar aquilo que é humano daquilo que é IA, precisaremos cada vez mais no futuro fazê-lo. Então, segundo eles, há uma criação dessa base de dados para que seja possível você identificar, você validar, você fazer isso que eles chamam de prova de humanidade, quando for necessário você fazer a identificação daquilo que é real e daquilo que é IA. E por que isso é importante? Até as inteligências artificiais estão espalhadas, né? Elas têm uma certa autonomia também? Seria algo nesse sentido, Rodrigo? Exatamente. Nós temos casos, mundo afora, um caso específico em que houve uma reunião online, mas que os diretores daquela reunião, eles, na verdade, eram IAs, não eram pessoas reais, eram IAs. E naquela reunião ficou determinado que o funcionário da empresa fizesse uma transferência milionária. Ao final, ele fez a transferência. Ao identificarem a transferência e chamar o funcionário para esclarecer, ele disse, olha, nós acabamos de ser uma reunião em que foi dito que eu deveria fazer essa transferência e eu a fiz. E aí, quando foram investigar, na verdade, aquela reunião, os membros daquela reunião, exceto esse funcionário, eram IA. Então, é uma forma de você, segundo eles, né, o motivo que eles colocam, é uma forma de você, no futuro, conseguir fazer essa prova de que aquela pessoa que está interagindo, por exemplo, é um humano e não um personagem de IA criado por IA. Talvez o planeta Terra está caminhando para precisar validação, comprovar que é humano para usar a tecnologia. É algo nesse sentido, Rodrigo? Exatamente. Né? Existem projetos, em razão até do próprio anonimato, existem projetos nesse sentido, né? Para que eu possa fazer o acesso, para que eu possa interagir, para que eu possa utilizar a internet. Não seria, em alguns projetos nesse sentido, né? Não seria interessante eu primeiro fazer um login para usar a internet? Então, a partir do momento que eu abro aqui o meu computador, o meu smartphone e começo a utilizar a internet, quem sou eu? Né? Em que pese hoje seja possível identificar a pessoa, isso é um tanto quanto complexo para as pessoas. Né? E aí, quando eu faço o login, então a partir do momento que eu faço esse login, a partir do meu computador, para uma validação facial, para uma biometria de digital, por exemplo, já se sabe que aquela conexão sou eu que estou fazendo. Então eu consigo rastrear toda essa conexão, onde eu acesso, o que eu faço, o que eu baixo, qual é o upload que eu faço. Isso é possível, existem projetos nesse sentido, mas eles esbarram na questão também da privacidade, né? Então há uma discussão muito grande sobre isso. Justamente, Rodrigo, você levantou uma questão fundamental. Qual que é o risco agora, de fato? A gente falou das possibilidades, realmente faz um certo sentido, vamos dizer, mas qual que é o risco de você vender sua íris sem ter a garantia, de fato, do que vai ser feito, né? Exatamente, isso é uma colocação muito importante, né? Mas vamos fazer uma análise, né? Imaginar a academia que muitos de nós frequentamos. Para você acessar a academia, muitas vezes é um reconhecimento facial, é uma biometria. Muitas vezes é um reconhecimento por digital, é uma biometria. Onde fica armazenado isso? Que banco de dados fica armazenado? Porque para eu fazer um saque no banco sem cartão, eu também uso a minha digital. Agora, a academia que tem a minha digital registrada, está bem acondicionada essa digital?
A gente volta aqui para o assunto, para o foco, com relação à íris, né? Essa íris, quando ela for escaneada, foi dito na reportagem que ela não é de propriedade da empresa e não será de propriedade da empresa, mas sim de propriedade do próprio usuário. Ok, mas onde ficará armazenado? Vai ficar armazenado num servidor específico, por se tratar de uma empresa que atua em criptoativos, ela vai ficar numa blockchain, né? Onde ficará esses dados? E mais, há um contrato ali, as pessoas recebem, né, para poder permitir o scanner da sua íris. Esse contrato, ele pode ser cedido ou vendido, essa empresa que escaneou, ela pode ceder ou vender para outras empresas? Eu tenho o direito de apagar, se eu não tiver mais interesse em manter, eu tenho que apagar? Se eu recebi por isso, quando eu peço para apagar, eu tenho um prazo mínimo para deixar lá antes de apagar? Se eu apagar, eu tenho que indenizar ou devolver o valor? Se essa informação foi vendida por uma outra empresa, né? Eu só apago daquela empresa que escaneou, essa outra continua. Então são vários pontos que ainda precisam ser analisados para que a gente possa ter segurança, né, suficiente e até mesmo informar as pessoas, né, para dizer, olha, você vai ter a sua íris escaneada para essa finalidade e as regras contratuais, as regras do jogo objetivamente serão essas. O que infelizmente hoje não está acontecendo. E Rodrigo, supondo, né, porque é um contrato mesmo, as pessoas assinaram. Se ali nas letrinhas miúdas, que a gente acaba não lendo muito, né? Ainda mais porque eles estão explorando pessoas também que estão precisando de dinheiro, né? Então, o pessoal só simplesmente vai lá assinar, não vai. Se estiver falando que esse uso é exclusivo da empresa, vamos dizer assim, e não há possibilidade de apagá-lo, quem vendeu a íris tem o que fazer, por exemplo? Excelente colocação. E aqui a gente convida, né, o telespectador para ele lembrar de algo que às vezes acontece. Você acessa ali redes sociais, por exemplo. Volta e meia, o que acontece? Você se depara com um pop-up, né, com uma informação ali dizendo o seguinte: olha, mudamos a nossa política de privacidade. Quando isso acontece, você tem duas opções. Dizer que você aceita a nova política de privacidade ou que você não aceita a nova política de privacidade. Em dizendo que não aceita, aquele aplicativo específico você não vai poder usar mais. E as pessoas querem usar. Ao dizer que você aceita, então você concorda com aqueles termos. Então imaginemos o seguinte: hoje é feito o escaneamento da íris de uma pessoa. E a regra hoje contratual é: não vou ceder para terceiros essa informação. Ok. Mas daqui 60 dias eles mudam essa política de privacidade, eles mudam essa cláusula contratual e diz: olha, houve uma alteração, foi necessária, você está de acordo? Sim, eu estou. Você pode continuar usando. Não, eu não estou, você não vai continuar usando. Então, em que pese e possa existir essa regra no momento em que é feito o escaneamento dessa íris, precisamos lembrar que é um contrato e que pode ter as suas cláusulas alteradas a qualquer momento. E, Rodrigo, uma questão também que a gente estava falando no bastidor rapidinho, eles estão fechando o cerco, né? Você comentou. Que cerco é esse, Rodrigo? Fechando o cerco que eu me refiro é no sentido de que eles já têm, né, o nosso rosto. Né? Hoje, para desbloquear o telefone, a maioria deles você utiliza a biometria face. Ele já tem registrado, a maioria das empresas, a biometria da nossa impressão digital, né? Isso é simples, qualquer smartphone faz. Smartphones mais baratos de entrada fazem isso, né? Agora, a íris já não. Eu preciso de equipamentos específicos para que eu consiga fazer esse escaneamento. Quando eu me refiro a fechando o cerco, é tendo todas as informações biométricas que o ser humano tem, no sentido de que é das mais fáceis de serem coletadas. Então, veja, tem o nosso rosto, tem as nossas digitais e agora tem a nossa íris. Então, individualiza a pessoa ao fazer isso. Eles fecham o cerco porque eles têm todas as nossas informações. Vamos lembrar o seguinte: vamos imaginar que uma outra empresa precisa validar que eu sou o Rodrigo Koch, advogado. Essa empresa, quando ela precisa fazer essa validação, ela, por exemplo, pede para eu tentar fazer então o meu login com a minha íris, certo? Onde ela vai buscar essa informação? Lá na base de dados da empresa, com a minha autorização ali, dando um ok, na base de dados dessa empresa que escaneou a minha íris.
E para usar essa base de dados, ela vai ter que pagar. Então imagine então que essa empresa que está escaneando vai ter uma grande base de dados, por isso que ela está comprando isso, né, com criptomoeda. Ela vai ter uma grande base de dados, onde todas as demais, quando precisar logar aquela pessoa pela íris, vai lá na base dela para pegar essa informação, para validar a informação e tem que pagá-la. Imagine quantas vezes isso acontece por dia, imagine o lucro que essas empresas então não terão. Realmente, nossos dados valem ouro, né, Rodrigo? A gente sabe também os direcionamentos dos algoritmos, propaganda, enfim, realmente nossa vida está exposta na internet. Vamos dizer, de certo modo, até uma ignorância achar que não estamos expostos, né? Queria levantar uma questão, porque essa mesma empresa, né, o World ID, que está fazendo essas coletas da íris, lá na Europa, eles foram obrigados a pagar o banco de dados. Por que isso? Existem regras, né, na Europa, no Brasil, em vários países hoje, existem regras com relação à privacidade das informações, privacidade de dados, né, justamente até para proteger as pessoas. Na Europa, que é onde a nossa LGPD ela foi espelhada, né, a legislação europeia, ela foi utilizada como base para a nossa atual LGPD, e lembrando que nós não temos apenas a LGPD, nós temos também o Marco Civil da Internet. A nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela solicitou informações para essa empresa, correto? Aguardemos, então, as informações serem devidamente e formalmente prestadas para a ANPD se manifestar e dizer, olha, ok, nesses termos podem continuar operando no Brasil, ou se ajustem nesse ponto para poder continuar operando no Brasil, ou parem de operar no Brasil. No caso específico da Europa, entendeu-se que eles estavam ferindo a legislação europeia, né, que, como eu disse, seria a nossa LGPD, a LGPD deles lá. Está ferindo essa legislação. Por esse motivo, disseram, então vocês cessam a atividade aqui, né, e essa base de dados deverá ser apagada. E aí fica claro aquela interrogação, né? Apagou mesmo? Como tenho certeza que apagou? Pois é, a tecnologia, eu também fiquei pensando nisso. De fato apagou? Porque a gente está falando da mais alta tecnologia, né? Um backupzinho sempre acontece, né? Traduzindo. Rodrigo, obrigado demais pela entrevista. Rodrigo Costa, especialista em direito digital. O mundo está avançando mesmo, está cada vez mais perto da ficção científica, né? Obrigado demais pela entrevista. Obrigado.